Bom dia a todos. Vamos ao assunto de hoje? Quero falar sobre a sua mente, já que nos últimos dias nós falamos muito sobre desejos, domínio próprio. É preciso dar atenção à mente de uma maneira muito especial. E há doenças que são fomentadas, que são imaginadas, que são criadas porque a mente se propõe, ou o dono desta mente se propõe, a lidar de uma maneira inadvertida com o cérebro, com a mente, que é tão sensível às nossas impressões. E hoje é dia de leitura. Vou ler para você como instrumento de aprendizado e reflexão para o dia de hoje, um capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade, e ele trata exatamente sobre a mente. Veja que nos nossos estudos anteriores, no nosso discipulado, nós usamos estritamente a Bíblia, a palavra de Deus, textos e mais textos, textos e mais textos, que compunha a nossa ideia ou estava compondo a nossa ideia, o nosso entendimento a respeito do que a palavra de Deus diz sobre o domínio dos nossos desejos. Agora, diante de tantas colocações bíblicas, tanto aprendizado bíblico, ainda insistem muitos em dizer: eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que fazer, e quando sei, quando eu aprendo, parece que eu não memorizo, eu não guardo, nada que eu começo termino, e vem um rosário de lamentos e lamentos sobre um tal de eu não consigo. Se nós ficarmos dando atenção a essa demanda do eu não consigo, de fato sua vida será um fracasso e será um mau testemunho para o reino de Cristo. Então, onde será e por que reside esse discurso na vida de tantas pessoas, mesmo sabendo, pelo menos ouvindo saber do que é capaz um cristão nas mãos de Jesus Cristo? O que será que acontece? Bom, nós precisamos dar uma atenção para a mente. Vamos ver o que diz a palavra do livro Mente, Caráter e Personalidade, o que está escrito em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, diz assim: a mente reage ao homem todo. A mente reage. Veja que quem dá o comando somos nós. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. É a nossa mente que nos põe em contato com Deus. É a nossa mente que nos põe em contato com o divino. Portanto, o cuidado com a nossa mente deve ser maior do que muitas vezes tem recebido cuidados. Todos os órgãos físicos são servos da mente. Seu fígado, servo da mente. Seu coração, servo da mente. Suas mãos, seus pés, seu intestino, qualquer órgão do seu corpo, segundo esta visão da importância da mente, vai colocar todos estes órgãos como servos da mente. A mente vai ter o domínio, o senhorio sobre os seus órgãos. Vejam a importância de nós cuidarmos da saúde mental. E os nervos são os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. Os nervos são os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo. Tudo interligado. O corpo, uma máquina que deva funcionar adequadamente para que tenhamos os resultados necessários. Vocês viram, possivelmente quem me acompanhou nas mentorias da tarde, pessoas contando das suas dificuldades e especialmente num desânimo contínuo, como se mesmo
com as verdades que elas estão ouvindo, mesmo com o aprendizado, elas tivessem um peso enorme sobre as costas que não permitisse com que elas andassem, e algumas delas descreviam ali as suas doenças, as suas mazelas, as suas dificuldades. E aí você não sabe se a mente está sendo impactada pelo que os órgãos do seu corpo estão de fato denunciando, ou se estes órgãos estão doentes porque a sua mente continuamente está sob a impressão de ser doente. Você vai entender. Cada vez mais você vai entender. A operação harmoniosa de todas as partes, cérebro, ossos, músculos, é necessária para o completo e salutar desenvolvimento de todo o organismo. A energia elétrica do cérebro, lembra que na mentoria de ontem eu falei a respeito de conexões que são feitas ou desfeitas à medida do combustível da nossa mente, que é uma energia. Nós somos movidos à energia. Por que nós nos alimentamos? Os alimentos nos dão nutrientes e nos dão energia para que nós vivamos, façamos os movimentos. Se nós ficamos sem comer, por exemplo, nós vamos ficando fracos, debilitados, sem energia para grandes movimentos ou até para os pequenos movimentos, quando isso for muito severo. Portanto, a energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo. O nosso cérebro, portanto, a nossa mente, portanto, precisa ser posta para trabalhar, para ter atividade mental. Assim como o nosso corpo precisa de movimento, atividade física, o nosso cérebro precisa de atividade como cérebro para ele manter-se nessa atividade também saudavelmente. Há pessoas que não fazem nada para promover a energia do cérebro em movimento. Não leem, não estudam, não se aplicam a aprender algo novo, não se dedicam a uma atividade que exija da sua mente atenção, dedicação, esforço mental. Assim como há pessoas que fazem esforço físico, mas não faz mental, tem gente que faz o esforço mental, mas não faz o esforço físico, e isso vai significar deficiência para o corpo inteiro. Vamos lá, vítimas da imaginação doentia. Vítimas da imaginação doentia. Estas pessoas existem. A mente precisa ser controlada, pois exerce ela uma poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação muitas vezes se extravia e, quando com ela se condescende, traz graves formas de doença aos por ela afligidos. Há pessoas que elas próprias têm a impressão de estarem doentes e elas ficam doentes. Há pessoas que elas têm a impressão de que elas são inúteis e elas se tornarão inúteis. Há pessoas que têm a impressão de serem infelizes e elas serão de fato infelizes. Há pessoas que terão a impressão de que vão morrer desta ou daquela enfermidade e provavelmente elas morrerão, porque a impressão da sua mente será uma ordem para o seu corpo. A impressão da sua mente será uma ordem para todo o organismo, será uma ordem para os nervos, será uma ordem para os ossos, será uma ordem para a sua digestão, será uma ordem e o seu corpo vai obedecer à sua mente.